Gravando. Pode? Pode? Deixa só essa notificação. Abrir o áudio. Pra fora aqui, ó. Porra, tem que botar isso pra ela. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 5º Fórum do Programa de Pós-Graduação em História da UFAL. Eu sou a professora Michele, atualmente eu sou coordenadora do programa. Assumi em novembro de 2017, junto com o professor Anderson de Almeida, e agora a gente está num processo de transição, né, da vice-coordenação, que vai passar para o professor Elias Veras, tá? Essa semana a gente vai realizar, né, o nosso evento, o nosso fórum, que a gente faz todo ano, sempre na primeira semana de aula, geralmente em março. Esse ano iria começar no dia 16 de março, mas foi exatamente na semana em que iniciou o isolamento social aqui em Alagoas. Então a gente teve que cancelar as atividades, tá? E agora a gente resolveu retomá-las, né, numa programação semelhante e realizá-las online através do canal do CPDIS. E vocês já viram, né, na programação que nós teremos mesas com os alunos em que eles vão apresentar os resultados parciais das suas pesquisas. Nós vamos ter uma live com o professor Marcelo Badaró, da UF, e finalizando, na sexta-feira, a gente vai ter uma mesa com professores recém-credenciados, professores convidados, para fechar a programação do nosso fórum, tá? Espero que ocorra tudo bem, né? Com a internet de todo mundo, que todo mundo possa participar, né? E aproveitar a nossa programação. Bom, qual o objetivo dessa minha apresentação, para além da apresentação do fórum em si? É uma reunião inaugural com a nova turma, que a gente sempre faz, né? A primeira atividade do fórum é sempre uma reunião de boas-vindas para os nossos alunos. E em 2020, a turma que ingressou em 2020, infelizmente, eles ainda não tiveram essa reunião, né, gente, por conta do cancelamento das atividades presenciais, tá? Então, eles ainda não tiveram contato com as aulas, né, com a reunião, com a coordenação, com a secretaria, né? A secretaria eles tiveram, mas foi só no período de matrícula, tá? Para além disso, eles ainda não tiveram nenhuma outra atividade presencial, só as atividades de orientação, de pesquisa, online, tá? Então, vocês vão perceber que, embora esse vídeo vá ficar disponível para todo mundo, para quem quiser assistir no canal do CPDIS, é uma reunião voltada especificamente para os nossos alunos, né? Em especial os alunos novos, da turma nova, para explicar quais são os procedimentos, quais são as regras, o que eles têm que fazer enquanto mestrando, quais são as obrigações dos alunos no programa, de que forma eles podem contribuir, né, para o aperfeiçoamento do programa, tá certo? Então eu vou aqui explicar alguns detalhes e no final eu vou mostrar também os canais de comunicação via e-mail, tanto da secretaria quanto da coordenação. Se ficar alguma dúvida, vocês podem enviar por e-mail, que eu posso responder, tá? Na medida do possível. Então, essa reunião inaugural, a primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês, antes de entrar nas regras internas, é de que forma a gente funciona, né? A administração. Por quê? Porque nesse período de experiência enquanto coordenadora, né, a gente já passou por várias situações em que os alunos cobram muito da coordenação. Às vezes, ações e atitudes que às vezes não cabem à coordenação, ou ao programa, ou ao conselho do programa resolver. Tem regras que vêm de cima que a gente precisa, né, cumprir. Então, eu preparei aqui uma estrutura, né, um gráficozinho simples, né, para que vocês possam entender mais ou menos, né, que regras nós seguimos, tá? Em relação à hierarquia externa, nós temos a CAPES,
tá? Que é um órgão do Ministério da Educação, ligado ao governo federal. Mais para frente eu vou explicar a função da CAPES. Nós temos o Fórum Nacional de Coordenadores. Basicamente, todo ano, os coordenadores dos programas de pós-graduação em História se reúnem, né, 2 vezes ao ano para discutir regras de avaliação, como é que a gente vai proceder, as condutas, né? E o programa de pós-graduação da UFAL, né, precisa seguir essas regras, tá? Internamente, né, nós temos essa gestão, que é a reitoria, né? E, por exemplo, um regulamento que a reitoria determine, né, para todos os programas de pós-graduação, nós temos que seguir. E nós temos a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que é a PROPEP, tá? Que também cuida da questão administrativa dos programas de pós-graduação dentro da UFAL, tá bom? Então, o programa ele precisa seguir essas orientações, tá? Passando adiante, agora eu vou falar de forma mais específica sobre a CAPES e qual é o papel da CAPES no funcionamento dos programas de pós-graduação no Brasil, tá? Então, CAPES é uma sigla, né, que significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tá? Então, como eu já disse, é um órgão subordinado ao Ministério da Educação, tá? Ao MEC. E o que ele faz? O MEC ele é responsável pela criação, pelo processo de criação, processo de avaliação, processo de aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação. Estrito sensu, tá? Eu estou me referindo a mestrado e doutorado, estrito sensu. Por exemplo, quando o curso de História resolveu criar um programa de pós-graduação, um mestrado, a gente teve que preparar um projeto, tá? Os objetivos, quais as linhas de pesquisa, os professores credenciados, enviar para o MEC, enviar para a CAPES, e a CAPES avalia esse projeto e, se for aprovado, o programa ele pode ser criado, tá? Isso aconteceu com a gente lá atrás, em 2012. Então, o nosso programa ele foi criado em 2012, tá? Uma outra função da CAPES é avaliar o programa e dar nota para esse programa, tá? Então, de que forma essa avaliação ela acontece? Antigamente, ela era trienal. Então, de 3 em 3 anos, a CAPES fazia essa avaliação de todos os programas de pós-graduação. Agora, essa avaliação ela é quadrienal. Então, ela é feita de 4 em 4 anos. A primeira avaliação quadrienal, ela aconteceu para avaliar os anos de 2013 a 2016. Então, 2013, 2014, 2015 e 2016, 4 anos, tá? Então, foi basicamente a primeira avaliação que a gente teve. Porque se foi em 2012, e aí logo depois veio, né, uma avaliação que na época era trienal, a gente recebeu nota 3, que é a nota mínima, tá? Isso é normal acontecer, porque o nosso programa tinha acabado de ser criado. Nós tivemos, então, a primeira avaliação de fato, né, das atividades que a gente desenvolveu em 2016. Finalizou o quadriênio, em 2017 a gente recebeu essa nota, tá? E continuamos que também não é muito preocupante, porque é um programa novo ainda, né? Está em processo de consolidação, em desenvolvimento, com experiências novas, então não é problemático receber nota 3 na primeira avaliação, isso acontece com todos os programas de pós-graduação, tá certo? Então, a gente está no segundo quadriênio, né? Então, o primeiro a ser avaliado foi de 2013 a 2016, a gente está em 2020, então a gente está no último ano desse quadriênio, que começou em 2017, tá certo? Então, todo ano, o coordenador ele tem a função de enviar para a CAPES todas as informações sobre as atividades que a gente desempenha, tanto aluno, quanto professor, quanto técnico, tá? Então, todos os integrantes do programa de pós-graduação. O próximo quadriênio, que vai começar em 2021, vai terminar lá em 2024, né? Se nenhuma regra mudar, se continuar da mesma forma, avaliação quadrienal, então vai ser dentro desse período, tá? Então, como é que a CAPES vai avaliar?
Então, né, voltando, todo ano, final de ano, todos os alunos e professores entregam para a coordenação um relatório, dizendo o que fez dentro daquele ano. E aí o coordenador vai entrar na plataforma da CAPES, chamada, né, a famosa Sucupira, né, vai entrar na plataforma Sucupira e vai inserir dado por dado, né, dessas atividades, de todos os alunos e de todos os professores, para além de outras características, né, descrição das atividades de eventos, né, grupos de pesquisa, infraestrutura, tudo isso vai para a plataforma Sucupira e vai ser avaliado pela CAPES, tá certo? Então, todo ano o coordenador faz isso. Aí, no final do quadriênio, a CAPES faz a avaliação desses 4 anos e aí lança a nota, tá? Essa nota, ela começa na nota 3 e vai até a nota 7. Então, a gente ainda está na primeira nota, tá? A nota 6 e 7, ela é mais para os programas já consolidados. São os programas mais antigos, que têm mais experiência do que a gente, como, por exemplo, a USP, a Unicamp, a UF, o FRJ, o FMG, esses programas que foram criados nos anos 70, nos anos 80, eles, né, com certeza são mais experientes que a gente, são mais consolidados, né, tem mais atividade de pesquisa principalmente, então eles receberam na última avaliação entre nota 6 e 7, tá? Os programas nota 5 são aqueles programas que estão em processo de consolidação. Eles são um pouco mais antigos, né? Têm produções de excelência, ainda não chegaram no patamar nota 6 e 7, estão correndo para chegar. Tá? Basicamente, os programas nota 6 e 7 são aqueles programas que têm a internacionalização desenvolvida, né? O intercâmbio com universidades internacionais desenvolvidas. Né, por fim, nós temos os programas nota 3 e 4, que são aqueles programas mais jovens, mais novos, como o nosso, que foi criado em 2012, e estão aprendendo ainda, né, desenvolvendo várias das atividades. E para que servem essas notas, tá? Eu não estou levantando aqui juízo de valor sobre essas notas, sobre esse processo de avaliação, tá? Não vou me aprofundar nisso, mas há muitas críticas sobre a forma como a CAPES faz isso. Mas eu só quero, né, no momento aqui, explicar para vocês como isso ocorre. Bom, para que a gente precisa de uma nota melhor? Porque a gente depende dessa nota, por exemplo, para receber uma verba maior, PROAP, tá? O que é a verba PROAP? É um programa de apoio aos programas de pós-graduação. Então, todo ano a gente recebe uma verba. E essa verba a gente vai poder usar para pesquisa, publicação, viagens, né, financiar alunos para fazer pesquisa de campo, tá? Então, dependendo da nota, a gente recebe mais ou menos. Número de bolsas de pesquisas também depende da nota, tá? Recentemente a CAPES soltou uma portaria em que mostrou que a tendência é cada vez mais retirar as bolsas do programa nota 3 e 4, né? E aí eu abro um parênteses aí, dizendo que, né, é extremamente esquizofrênico esse modelo, já que se os programas nota 3 e 4 são aqueles que precisam de mais apoio, né, deveria, né, repensar esse modelo, né, de distribuição de bolsas, enfim, né, mas o fórum, por exemplo, o Fórum Nacional que eu falei para vocês, lá a gente também pensa em políticas de reivindicação, de pressão, né, de repúdio a determinadas portarias, né, decididas pela CAPES. E também, essa nota também serve para a gente participar de editais de financiamento. Por exemplo, ano passado teve um edital de financiamento que só os programas de nota 4 para cima poderiam se inscrever, né, que também é questionável. Mas só para vocês verem o quanto que essa nota é importante para a gente, tá? Para além dessa questão do financiamento,
a nota, ela também é importante para qualificar o currículo Lattes dos alunos e dos professores também, tá? Então, é bom para a gente, né? Para além da questão da nota, né? A gente não está aqui também querendo subir de nota só por conta do status e do financiamento, né? É bom para a gente também, tá? Bom, seguindo, né? Agora eu vou entrar nos detalhes. Como é que faz? Se a gente é nota 3, qual é o nosso objetivo no momento? O momento é subir para a nota 4. E o que a gente pode fazer, né, para subir para a nota 4? Eu falei para vocês que todo mundo precisa produzir, tanto o aluno quanto o professor, tá? Mas como a reunião é voltada para discentes, eu vou colocar aqui qual a responsabilidade que os discentes têm, né, nessa avaliação quadrienal da CAPES. Primeira questão, produção bibliográfica. Eu coloquei aí anais, né? O que são os anais? São os anais de eventos. Então, você participa de um evento, apresenta a sua pesquisa e envia um texto completo da sua apresentação para ser publicado no anais do evento. Isso conta, tá? Publicação em artigo de revista. Professora, mas a maior parte das revistas bem qualificadas não aceitam artigo de mestrando. É verdade, tá? Porque aí também tem os critérios de avaliação de revistas acadêmicas, eu não vou entrar no mérito agora. Mas existem revistas discentes, que são revistas organizadas e editadas por discentes de programa de pós-graduação e que aceitam artigos de mestrando, né? A nossa revista, por exemplo, a revista Crítica Histórica, ela aceita resenha de mestrando. Então, vocês fiquem à vontade para submeter resenhas, né, de livros, de textos que vocês estão lendo para a pesquisa de vocês para a nossa revista, tá? Mas tem revista discente que aceita, sim, artigo de mestrando, tá bom? Publicação de livros, eu sei que para o mestrando ele é mais difícil publicar livros, mas também conta ponto. E capítulos de livros, que também é um pouco difícil, tá? Mas conta ponto também. Então, o que mais a gente estimula nos discentes, que é mais fácil de vocês cumprirem, é a publicação de anais, de artigo de revista. Tá? Então, vocês podem muito bem participar de eventos e enviar uma proposta de apresentação e depois enviar um texto completo. Tá? Para além da produção bibliográfica, conta também para a gente e para a experiência de vocês a produção técnica. O que é produção técnica? É isso, é apresentar o trabalho de vocês em evento. Para vocês, produção técnica é isso, tá? É divulgar o que vocês estão fazendo. A gente desenvolveu uma pesquisa que fique só dentro do programa de História e que no final do mestrado, depois de 2 anos, vocês apresentam para uma banca, não adianta nada, tá? Essa pesquisa, ela é feita para ser divulgada, então vocês precisam participar, vocês precisam estabelecer redes com os seus pares. E como é que a gente faz isso? Publicando, né, artigos em revistas e participando de eventos. Então, aos poucos, vocês vão ser reconhecidos pela pesquisa de vocês, pela temática que vocês estão desenvolvendo. Isso é importante. Então, vocês precisam divulgar, né, mostrar para a comunidade acadêmica e para a sociedade como um todo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo, tá? Então, participação de eventos, em eventos é uma das formas que vocês têm de fazer isso. O curso de História da UFAL, não só o programa de pós-graduação, mas juntamente com os cursos de graduação e o CPDIS, né, organizam eventos todo ano. Né? A gente tem uma tradição de pelo menos 3 eventos ao ano nós temos. Tá? E é quase que obrigatório vocês participarem. Por quê? Vocês precisam participar, tá? É obrigatório. Vocês precisam participar de eventos, em geral, de forma geral. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de vocês saírem do estado de Alagoas para participar de eventos fora do estado, tá? Por conta da questão financeira, principalmente. Então, tendo eventos dentro da casa, então a gente espera que vocês participem, tá? Então, o primeiro evento que acontece todo ano
no curso de História é esse que vai acontecer agora essa semana, que é o fórum do programa de pós-graduação, tá certo? Que geralmente acontece em março, agora está acontecendo em maio, mas geralmente acontece em março. Em junho, né, no meio do ano, junho, julho, a gente tem o seminário de ensino, tá? Que é organizado pela professora Lídia, que é a nossa professora de ensino de História, tá? Esse Seminário Nacional de Ensino de História é um seminário que debate as questões de ensino e no ano passado a gente teve uma experiência muito boa, tá? Foi uma experiência primeira, tá? Foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente abriu um espaço que a gente chamou de oficina dos pós-graduandos, tá? Então, nessa oficina, né, alguns mestrandos apresentaram suas pesquisas, mas de uma forma adaptada para o ensino básico. De que forma eles poderiam, né, como professores de ensino básico, transmitir a pesquisa, né, para alunos do ensino fundamental e médio, tá? Então, foi uma experiência muito legal que a gente fez nessa oficina. E no mês de setembro, né, geralmente a gente tem o Encontro Nacional de História da UFAL, né? Todo esse calendário ele foi, né, suspenso. Aos poucos a gente vai divulgando para vocês qual a solução que a gente vai encontrar para isso, mas em situação normal a gente realiza dentro desses meses. Para além desses eventos, nós temos os eventos da ANPUR, que é muito importante, né? A Associação Nacional de História é uma associação que representa os historiadores, que representa nacionalmente os professores de história. Então, a ANPUR a nacional realiza de 2 em 2 anos um evento nacional e também nós temos as sessões, tá? Que vocês também podem se inscrever e participar. É importante que todo mundo seja associado, tá? A gente não diz que é obrigatório porque precisa pagar uma anuidade, tá? E a gente sabe que alguns de vocês não têm condição de pagar essa anuidade, mas, por exemplo, os bolsistas podem, né? Já que eles estão recebendo a bolsa, eles podem, né, reservar um pouquinho dessa bolsa para pagar a anuidade da ANPUR, que é importante fortalecer a nossa associação e participar desses eventos também, tá certo? E outros eventos que possam aparecer em outros cursos também, não precisa ser só eventos de história, pode ser de áreas afins, de ciências sociais, de jornalismo, comunicação social, pedagogia. Esses eventos também são importantes e vocês podem participar, tá certo? Eu dei aqui destaque para o edital de auxílio estudantil. Por quê? Porque, se eu não me engano, no ano passado e no ano retrasado, nós abrimos um edital interno de auxílio estudantil. O que é isso? A verba PROAP que eu falei para vocês, que a gente recebe todo ano, que vem da CAPES, né, a gente precisa, no início do ano, decidir para onde vai esse dinheiro. Como a nossa verba PROAP é muito pouco, né, ano passado a gente recebeu um pouquinho mais de R$9 mil, né, e R$9 mil para todo mundo do programa é muito pouco, tá? Para financiar viagens e para eventos e pesquisa de todo mundo é muito pouco. Então, a gente decidiu priorizar o auxílio dos alunos, discentes, na participação de eventos, tá? Então, a gente já fez essa experiência no ano retrasado, no ano passado, deu certo, os alunos participaram, né? Então, a ideia é que a gente continue com esse digital usando a pouca verba que a gente recebe, tá bom? Seguindo, o que mais que vocês podem fazer para ajudar o programa a se qualificar? O trabalho de conclusão de vocês, né? Investir no trabalho de conclusão. O que é o trabalho de conclusão? É o resultado da pesquisa que vocês vão desenvolver ao longo desses 2 anos, tá? Então, essa dissertação, ela precisa ter qualidade. E como que ela vai ter qualidade? Né? E aí vai depender de vocês, claro, com a ajuda dos orientadores, mas vai depender de vocês. Vocês precisam fazer as leituras bibliográficas, participarem das aulas, né, lendo os textos que os professores passarem para vocês lerem, né, debater esses textos, escrever artigos,
analisar as fontes históricas, tá? Então, tudo isso vai qualificar o seu produto final, tá? Então, a CAPES avalia, é um dos critérios de avaliação para a gente receber uma boa nota. E uma outra questão são os prazos, tá? Então, na medida do possível, vocês precisam respeitar esses prazos, principalmente os bolsistas, tá? É claro que imprevistos podem acontecer no meio do caminho, um problema de saúde de vocês ou também de alguém, de um membro da família, problemas pessoais, a gente sabe que isso acontece. Mas, em condições normais, vocês precisam respeitar, né, fazer de tudo para respeitar esses prazos. E quais são esses prazos? Na qualificação, o que é a qualificação? Vocês entram em março, né, vocês têm 24 meses para defender, né, é o tempo regular. No 18º mês, ou seja, entrou em março, no ano seguinte, em setembro do ano seguinte, vocês precisam qualificar. O que é a qualificação? Vocês apresentam metade do seu trabalho, tá? Se o trabalho, então, tem 4 capítulos, se você está prevendo que ele tenha 4 capítulos, você tem que apresentar 2 capítulos, tá certo? 50%. Mais o plano de redação, que vai junto. Esse plano de redação, você vai explicar mais ou menos o que você pretende fazer em todos os capítulos, tá certo? Então, na qualificação, você precisa fazer no 18º mês. E no 24º é a defesa, tá? Então, respeitando esses prazos, vocês estão ajudando o programa a se qualificar. Aprimoramento da pesquisa. Como é que vocês podem aprimorar essa pesquisa? Participando de grupos de pesquisa, né? Consultem os orientadores de vocês para ver se os seus orientadores fazem parte de grupos de pesquisa. Perguntem se vocês podem participar das reuniões. Podem participar de grupos de pesquisa também fora do curso de História, fora da UFAL. Isso é importante. E se associar a projetos de pesquisa dos seus orientadores também é importante. É importante essa afinidade entre mestrando, mestranda, e seu orientador, orientadora, tá? Essa afinidade é muito importante. Então, vocês podem fazer isso se associando aos projetos de pesquisa dos professores. Participação em processos de autoavaliação. Na verdade, a gente, né, no final do ano passado, a gente começou a criar um projetinho de avaliação, né, que também é algo que a CAPES, né, vem delineando para a gente, mas ainda não está fechado esse projeto. A gente iria dar continuidade agora, né, com o retorno das aulas em março, mas como a gente está com o calendário suspenso, a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Mas esses processos de autoavaliação, mais para frente, a gente vai explicar para vocês como é que é feito. Participação e criação em ações de extensão e divulgação científica. O que é isso? Ações de extensão é basicamente o diálogo com a sociedade. Tá? Então, a pesquisa de vocês ela precisa ser divulgada, não só para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade como um todo. Tá? Então, essas ações de extensão é uma forma de vocês se comunicarem. Vocês podem participar de ações de extensão, mas vocês também têm a liberdade de criar ações de extensão. Tá? Alguns de nossos alunos e alunas já participam e já criam essas ações de extensão. E de divulgação científica. Por exemplo, esse canal do CPDIS que nós criamos, ele vai ser um canal de divulgação científica, ou seja, divulgação da produção científica que a gente faz. Então, vocês, alunos e alunas, que tiverem ideias, podem passar para a gente também, gravar vídeos. Se vocês tiverem ideias de lives também, vocês podem propor, tá? O canal é aberto para a participação de todo mundo, tá certo? Caminhando aqui, né? Então, eu falei para vocês sobre essa estrutura externa e qual a importância da CAPES, né? E qual é o diálogo que a gente tem com a CAPES. Agora eu vou falar para vocês da estrutura interna do nosso programa. A instância máxima do programa, né? Aquele que toma todas as decisões, é o conselho, tá? Esse conselho, ele é composto por todos os professores, pelo representante discente e pela técnica de administração, que no caso, né, atualmente é a Luciana, né, que com certeza vocês já conhecem, tá? Então, essa instância máxima, que é o conselho,
toma essas decisões em reuniões ordinárias que a gente realiza todo mês, tá? Todo mês a gente tem uma reunião e lá o coordenador ou a coordenadora propõe a pauta de debate, né? E aí se os outros professores também quiserem inserir, né, alguma pauta nova, a convocatória é enviada com antecedência, né, para se saber o que vai ser discutido, e se alguém quiser propor uma pauta nova, a gente insere. Os alunos também e alunas podem ficar à vontade para propor pauta para ser discutido nessas reuniões e podem participar também, tá certo? Tá? O representante discente, ele serve, tá ali para representar, para votar, né, tem poder de voto, mas qualquer aluno pode participar dessas reuniões. Nós temos a coordenação, né, que é composta pelo coordenador ou coordenadora e vice-coordenador ou vice-coordenadora, certo? Que é uma gestão representativa. A coordenação, ela vai representar o programa em reuniões com a Propep, em reuniões com a reitoria, em reuniões com a CAPES, em reuniões no fórum, tá? E aí a gente traz as discussões dessas reuniões para dentro do programa, tá certo? Então, a gestão representativa. O colegiado é um grupo de professores, né, composto por um grupo de professores que auxilia a coordenação em questões mais pedagógicas, tá, em questões mais acadêmicas. Atualmente, né, o nosso colegiado é composto pela coordenação, né, pela coordenador, vice-coordenador e mais 3 professores, tá? Os 3 professores que atualmente estão no colegiado é a professora Raquel, a professora Ana Paula e a professora Irineia, tá? Nós temos, como eu já falei para você, a representação estudantil, a representação discente, que tem um mandato de 1 ano, tá? E é eleito por vocês. Então, vocês é que elegem essa representação. A gente costuma fazer essa eleição nas reuniões, né, que a gente faz dentro do fórum, nessa reunião, né, que eu estou fazendo aqui, porém, não é possível fazer uma eleição com vocês agora. Na verdade, a coordenação, ela só organiza essa eleição na reunião, mas quem faz a eleição são vocês, alunos. Então, por exemplo, nesse período que a gente está de isolamento social e em que a gente não teve ainda esse encontro, vocês podem criar estratégias para escolher o novo representante. No ano passado, nós elegemos a Ana Maria, que é da turma de 2018, e a Vanessa, que é da turma de 2019. A gente costuma fazer isso também, tá? Isso é um costume, é um hábito, mas vocês também podem mudar isso, que é o quê? A representante discente sempre ser da turma mais antiga e da turma nova a gente escolhe, né, o suplente, tá? Então, atualmente nós temos a Vanessa como suplente, mas que, na verdade, atualmente a Vanessa está atuando mais porque a Ana Maria, ela está terminando o mestrado. Ela já era para ter defendido, né, mas as bancas também foram suspensas, ela está no final do mestrado dela, tá certo? Então, vocês podem aí criar estratégias para quê? Né, caso vocês queiram que a Vanessa continue, ela, né, assume a representação titular, e aí a gente elege um suplente da turma nova que entrou agora, em 2020, tá certo? A comissão de bolsas, que é composta pelo representante discente, pela coordenação e mais 2 professores, que no caso atualmente nós temos a professora Ana Paula e a professora Irineia. Então elas cuidam, né, junto com a coordenação e com o representante discente, das regras de distribuição de bolsas e do acompanhamento também desses bolsistas e também do estabelecimento da fila de bolsistas. Então, liberou uma bolsa, qual é o próximo a receber a bolsa? A gente vai consultar o nosso regulamento, que foi aprovado no início desse ano, e vai aplicar essas regras para saber qual é o próximo da fila a receber essas bolsas, tá? Então, mais para frente eu vou explicar para vocês quais são as obrigações de um bolsista, né? Porque o bolsista, ele é um pouco... ele precisa ser... as regras precisam ser mais para eles, né? Porque eles recebem a bolsa para poder ter tempo integral para desenvolver a pesquisa. Então, vocês vão perceber que a coordenação
vai cobrar muito mais dos bolsistas, tá certo? Não que os outros não tenham suas obrigações, precisam cumprir também, mas essas regras são mais rígidas para os bolsistas. A comissão editorial, que é a comissão responsável por criar políticas de publicação de livros, coletâneas, né? Atualmente, quem é da comissão editorial é o professor Anderson e o professor Pedro, tá? Então, que cuida dessas questões de publicação. Para a gente é um pouco difícil porque, como eu falei para vocês, a verba PROA é muito curta, não dá para a gente usar para publicação, né? Então, a gente fica tentando encontrar, fazer acordos com editoras, principalmente com a EduFal, para ver se a gente consegue publicar, tá? Principalmente em coletâneas. E nós temos a secretaria, tá? Nós temos só uma secretária, não é o ideal, tá? O ideal é que a gente tenha pelo menos 2 secretários, mas, né, como o corpo técnico da UFAL, né, também está muito enxugado, a gente já tentou conseguir, né, com a coordenação, com a direção do Chico e com a reitoria outro técnico, mas até o momento não foi possível. Então, atualmente, nós temos a Luciana, tá? Só a Luciana. Mais para frente eu vou explicar qual é a função da secretaria e a diferença da secretaria para a coordenação, enfim, certo? Bom, então é exatamente isso que eu falei. A secretaria, a coordenação, por que eu gosto de frisar muito isso? Porque às vezes essas se confundem. Há muito pouco tempo atrás, a coordenação e a secretaria ocupavam o mesmo espaço. Então, às vezes, isso causava muita confusão. Então, o aluno, às vezes, chegava lá querendo um documento, uma declaração, sei lá, de alguma coisa. E aí, às vezes, mandava e-mail para mim me pedindo. Só que essa não é a função do coordenador, tá? Então, essa é a função da secretaria. Mas eu vou explicar mais ou menos quais são as funções para ficar mais claro, tá certo? A secretaria, então, ela tem a função de resolver qualquer problema burocrático referente à documentação, referente à matrícula, tá? É a Luciana que vai cuidar da matrícula de vocês, que vai cuidar do sistema do SIGA, que vai cadastrar as disciplinas. Então, não consegui me matricular na disciplina tal. Então, essa questão mais técnica é com a Luciana, tá? Até porque ela entende muito mais do que eu sobre o sistema SIGA. Então, qualquer problema que vocês tenham no sistema, tá? Não sei se os alunos novos já entraram no sistema, se não, entrem lá com login e senha de vocês para vocês verem como é que funciona esse sistema, tá certo? Então, e as matrículas serão feitas todas por lá, tá bom? O site do programa de pós-graduação também é a Luciana que administra, que coloca as informações, tá? As inscrições de disciplina também é ela que faz. Então, qualquer problema referente a essa parte mais técnica é com a Luciana e vocês podem entrar em contato com ela por esse e-mail que está aí, né, que está aí no slide, ufal.ppgh@gmail.com, tá? E a coordenação, que atualmente, né, é representada por mim como coordenadora, cuida de assuntos acadêmicos, tá? É também uma instância de aconselhamentos. Então, se vocês estão com problemas, com dificuldade, por exemplo, de defender no prazo e precisam saber quais são as alternativas que vocês têm para prorrogar ou não, né? Saber se existe uma brecha para isso. Então, vocês podem estar em contato com a coordenação, que a coordenação pode ajudar, tá? Então, uma instância de aconselhamento, né, mais para assuntos acadêmicos. É também uma instância de recurso. Então, assuntos referentes às disciplinas, se vocês estão tendo dificuldade de assistir aula, estão tendo dificuldade de entender a aula ou de ter acesso a textos que os professores passam, ruídos
com os orientadores, a gente espera sempre que isso não aconteça. A gente sabe que as relações pessoais são complexas e às vezes podem acontecer problemas, né? Então, se esses problemas, a coordenação ela sempre, né, recomenda que os problemas sejam resolvidos entre orientador e aluno. Mas se não for possível, né, isso é levado para a coordenação tenta mediar e depois de várias tentativas, se isso não for possível, a gente tenta, né, levar para a reunião ordinária do conselho e lá a gente decide o que fazer, certo? Problemas com outros alunos, tá? Então, todas essas questões podem ser resolvidas pela coordenação, ou pelo menos problemas que podem ser mediados pela coordenação, tá? Podem ser levados para a reunião do conselho. E o e-mail de comunicação com a coordenação é outro, tá? Então, é diferente daquele e-mail lá. Então, às vezes, com certeza, alguns de vocês já mandaram um e-mail para mim, né, fazendo perguntas, querendo tirar dúvida sobre alguma coisa, e eu respondi, encaminha o e-mail para a Luciana, ou respondi, né, encaminha para ela, porque não ia da minha competência resolver aquela questão, tá? Então, aos poucos, eu sei que às vezes a gente confunde, mas aos poucos vocês vão entender direitinho. Então, o e-mail de coordenação é esse aí, coordenação.ppgh.ufal@gmail.com. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, né? Para uma reunião com a coordenação, precisa agendar dia e horário. Por que eu coloquei isso? Né? Eu posso estar parecendo chata demais com relação a isso. Mas, além de coordenação, eu sou professora, eu também sou orientadora, eu assumo outras funções dentro da UFAL. Então, às vezes, eu estou caminhando no corpo, e vem um aluno, me encontra e quer tirar uma dúvida referente à coordenação, tá? Então, isso atrapalha a minha rotina, às vezes, a minha e a de qualquer outro coordenador, tá? Então, para a gente poder atender vocês da melhor forma possível, é importante que vocês agendem essa reunião por e-mail, por telefone, tá? Ligando para o telefone da secretaria, agendando, porque fica mais tranquilo da coordenação atender vocês, tá certo? Então, não cheguem lá, professora, posso falar com você? Tá? Então, se acontecer de eu não poder atender você, vai ficar constrangedor. Então, é importante que isso seja agendado, tá certo? Seguindo, aqui é um quadrinho mostrando basicamente qual é a nossa estrutura acadêmica. Todo programa de pós-graduação, ele é criado a partir de uma área de concentração, tá? Que é uma temática mais ampla. O que a gente discute, né, nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, né? Então, o eixo. Qual é o eixo, né, que vai dar suporte para as linhas de pesquisas, para as disciplinas, para os projetos de pesquisa? É a nossa área de concentração, que do nosso programa é Poder, Cultura e Sociedade, tá certo? Então, todas as nossas pesquisas estão ligados a esses conceitos mais amplos. Atualmente, nós temos duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa número 1, Relações de Poder, Conflitos e Movimentos Sociais, e a linha de pesquisa 2, Culturas Políticas, Representações, Discursos e Narrativas. Essas linhas de pesquisa, todos os candidatos que se inscrevem na seleção, né, do programa, precisam optar por uma linha de pesquisa. E a linha de pesquisa tem que ser a linha de pesquisa do seu orientador, tá? Então, cada linha de pesquisa tem os professores credenciados. Então, quando você escolhe, né, uma linha de pesquisa, o seu orientador necessariamente vai ser daquela linha de pesquisa. Por isso que é complicado o aluno pedir para mudar de linha ou pedir para mudar de orientação. Porque quando isso acontece, existe essa trava. Porque se o aluno é da linha 1 e quer trocar de orientação e agora quer ser orientado por um professor que está na linha 2, isso causa um problema. Porque o projeto de pesquisa dele foi
levado para a linha 1. Então, a gente, a princípio, proíbe essa mudança de linha após a matrícula, tá? Mas acontecem casos, né, que a gente precisa avaliar, né, caso a caso, né? Já aconteceu da gente aprovar, mas isso é aprovado só em reunião, em conselho, tá? Mudança de linha. Então, os projetos de pesquisa, eles estão associados às linhas, que estão associados à orientação, e toda a produção intelectual também estão associados aos projetos de pesquisa e às linhas de pesquisa. Isso tudo vai estar organizado dentro da plataforma Sucupira que eu falei para vocês. Todas as atividades eu vou associar a esses projetos de pesquisa, tá certo? E as linhas de pesquisa que, por sua vez, estão associadas às áreas de concentração. Seguindo na apresentação, nós temos aqui a estrutura curricular, que são os créditos e as atividades que vocês precisam cumprir, né, até o final do mestrado, tá? Então, essa estrutura curricular é uma sugestão que a coordenação dá. Algumas, vocês têm alguma brecha para flexibilizar isso aqui, mas nem todas as disciplinas vocês podem cursar a qualquer momento. Por exemplo, no primeiro semestre, a gente oferta uma disciplina que é obrigatória, chamada Teoria e Metodologia da História, que é uma disciplina para todos os alunos de todas as linhas, tá certo? Então, quando vocês precisam obrigatoriamente se matricular nessa disciplina. Se não se matricularem no primeiro semestre, no segundo, ela não é ofertada. Então, consequentemente, isso vai atrasar, né, o processo de formação de vocês. Aí vão só cumprir essa disciplina no ano seguinte, tá? E aí vai atrasar todo, tá? Todo o calendário. Então, no primeiro semestre, nós temos Teoria e Metodologia da História, que é obrigatória, e nós temos os tópicos especiais. Os tópicos especiais são as disciplinas que a gente chama de optativa. O que significa isso? Nós temos um conjunto de disciplinas temáticas que são ofertadas por semestre e vocês escolhem aquelas que vocês têm mais afinidade, claro, né? Que tenha afinidade com a pesquisa de vocês, tá certo? Então, vocês podem escolher. Então, no mínimo, a gente oferta 2 disciplinas optativas por semestre. Então, pelo menos 2 alternativas você tem, 2 ou mais. No segundo... sim, as atividades acadêmicas. O que são as atividades acadêmicas que vocês devem cumprir? As atividades acadêmicas são participações de eventos, basicamente. Então, vocês precisam participar de evento e enviar o texto, participar apresentando o trabalho, tá? Não é só participar com ouvinte, não. Vocês precisam apresentar o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, e enviar textos completos para serem publicados nos canais desses eventos. No segundo semestre, a gente vai ofertar a disciplina Seminário de Pesquisa, que são disciplinas mais específicas da linha. Então, tem o Seminário de Pesquisa 1, que é para a linha 1, e Seminário de Pesquisa 2, que é para a linha 2. Então, vocês só podem ir num seminário de pesquisa que é da linha de vocês. E ali, nessa disciplina, o professor, que também faz parte dessa linha, vai conduzir essa disciplina de modo que vocês possam compartilhar as experiências de pesquisa, não só os alunos, como os próprios professores da linha. Então, é uma oportunidade de vocês compartilharem as pesquisas que estão sendo desenvolvidas naquela linha. No segundo semestre, também serão ofertadas disciplinas de tópicos especiais, disciplinas optativas, atividades acadêmicas que vocês também podem participar. E nós temos também o estágio docência, que é obrigatório para os bolsistas. O que é o estágio docência? Vocês vão fazer um estágio numa disciplina da graduação, vocês vão acompanhar uma disciplina da graduação. E aí vão entrar em acordo, né, com o professor da disciplina para vocês, por exemplo, conduzirem uma aula, né? Claro, no máximo, vocês só podem conduzir 30%
do número de aulas dessa disciplina, tá? E aí vai ficar a critério do professor da disciplina se vocês administrarem ou não uma ou duas aulas que seja, ou um espaço para apresentar a pesquisa de vocês, tá? Mas o objetivo do estágio de docência é vocês acompanharem uma disciplina da graduação. Isso é obrigatório para os bolsistas, tá? Para os não bolsistas não é obrigatório, mas quem quiser fazer também é até legal, para vocês terem essa experiência de sala de aula num curso de graduação. No terceiro semestre, vocês vão cursar a escrita da dissertação 1, que também é obrigatório. Uma disciplina, na verdade, é uma disciplina que ela tem um pouco mais de flexibilização no horário, porque é uma disciplina de orientação. Então, vocês vão estar associados ao nome do seu orientador, que vai usar esses créditos para poder orientar vocês. Então, eles podem orientar a partir dos grupos de pesquisa, eles podem fazer reunião individual de orientação ou também orientação em grupo, tá? Então, essa é a escrita da dissertação 1. No terceiro semestre, vocês também fazem a qualificação, e essa escrita da dissertação está diretamente relacionada à qualificação, a preparação da escrita para a dissertação, para a qualificação, tá? Sendo aprovado na qualificação, vocês estão vendo aí que eu coloquei atividades acadêmicas para todos os semestres, tá? Que é importante que vocês participem de atividades acadêmicas, de eventos todo semestre, pelo menos por semestre, tá bom? E no quarto semestre, vocês se inscrevem na escrita da dissertação 2, que é a preparação da escrita, né, final da sua dissertação, né? É a preparação para defesa, certo? Então, essa é basicamente a nossa estrutura curricular. Professor, eu posso fazer o estágio docência no primeiro semestre? Se eu sou bolsista, eu quero fazer logo para cumprir esse crédito. Posso fazer, tá? Eu posso fazer... eu posso não querer fazer uma optativa no primeiro semestre, no segundo semestre, fazer 2 optativas? Pode, tá? Então, no mínimo, vocês têm que cumprir 2 optativas. Mas se vocês quiserem fazer mais, se vocês acharem que as opções são interessantes, né, de optativas, e quiserem fazer mais, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem se inscrever em quantas optativas vocês quiserem, né? No mínimo 2. Seguindo, as matrículas e as inscrições em disciplinas. Todo semestre, vocês precisam fazer a matrícula no SIGA, tá? Então, a Luciana vai orientar vocês como fazer isso. Ela vai cadastrar as disciplinas do semestre e lá vocês vão vincular a matrícula de vocês a essas disciplinas, tá certo? E aí, o orientador de vocês vai entrar lá no sistema SIGA para poder aprovar a inscrição de vocês, tá? Então, tem que atentar para o calendário de matrícula, que a gente solta todo ano. No início do ano, a gente divulga um calendário anual que vai estar lá dizendo qual é a semana de matrícula. Vocês não podem perder, em hipótese alguma, a semana de matrícula. Porque se isso acontecer, automaticamente vocês vão entrar em trancamento de matrícula. Então, se vocês não se matricularem, a gente vai entender que essa matrícula está trancada, tá? E aí, se no próximo semestre vocês não retornarem, não fizerem a matrícula para poder destrancar, aí você é automaticamente descredenciado. Então, atenção para o calendário. Sempre consultem o site. As informações do calendário estão lá. E várias outras informações. Evitem de qualquer dúvida que vocês tenham antes de entrar no site, aí manda e-mail para a Luciana ou manda e-mail para mim, tá? E, evitem de fazer isso se as informações estão no site. Consultem o site primeiro. Aí, se não tiver lá, ou se a informação não for suficiente, se vocês não estiverem entendendo ainda, aí sim vocês enviam o e-mail, tá? Mas vão evitar a fadiga. Olhe lá no site que tem muita informação que pode tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então, acompanhe o site, acompanhe o calendário que vai estar sempre lá.
Então, eu coloquei aqui, né, como eu já falei para vocês, todo semestre o aluno deve realizar a rematrícula se inscrevendo em ao menos uma disciplina. Então, eu posso fazer a matrícula e não me inscrever em nenhuma disciplina? Não, não pode. Se você fizer isso, você está em trancamento, tá? Então, você precisa se inscrever em pelo menos uma disciplina. Caso o aluno já tenha trancado e perdeu o prazo de matrícula, é aquilo que eu já tinha explicado, será descredenciado, tá? Então, você só pode trancar um semestre, então, se isso já foi feito e você não retornar para fazer a matrícula via sistema SIGA, você vai ser considerado descredenciado do programa. A inscrição em disciplina deverá ser aprovada pelo orientador. Também já disse isso. O orientador vai entrar lá, vai ver que você se inscreveu na disciplina e vai aprovar essa orientação. Como é que a gente faz a solicitação de trancamento de disciplina, tá? Você pode trancar disciplina? Pode, mas você só pode fazer isso uma vez para cada disciplina. Então, você não pode trancar a mesma disciplina mais de uma vez. Tá? Então, se inscreveu, aconteceu algum problema, precisa trancar? Tranca. Agora, a segunda vez não pode mais. Isso é feito também pelo SIGA, tá? E vai passar pelo orientador, que vai passar pela coordenação. Para trancar disciplina, você só pode trancar disciplina antes de transcorrido 1/3 das atividades dessa disciplina. Se passar 1/3, né, das atividades dessa disciplina, você não vai poder mais trancar. Você vai ter que terminar. Se você sumir, não quiser mais participar dessa disciplina, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado, tá? E quais são os conceitos? Conceito A, conceito B, conceito C, conceito D. O único que é considerado reprovação na disciplina é o conceito D, tá? Conceito A, conceito B, conceito C, você está aprovado. Para os bolsistas tem uma exigência maior aí que eu vou explicar mais para frente. Mas o único que é considerado reprovação é o conceito D. E você pode também, você tem a opção de pedir dispensa de disciplina por equivalência. O que é isso? Professor, antes de ingressar no mestrado, eu fiz uma disciplina avulsa, aí no programa ou em outro programa. O que é uma disciplina avulsa? A gente tem aqui os alunos que a gente chama de alunos especiais. A gente abre também edital para aluno especial, que essa pessoa se inscreve em uma disciplina, cursa aquela disciplina e vai receber um certificado de que ela concluiu aquela disciplina. Ela não recebe o diploma de mestrado não, tá, gente? Uma disciplina avulsa. Só participa daquela disciplina e depois, se mais tarde essa pessoa entrar no programa, né, como mestrando mesmo, como aluno regular, aí ele pode dar baixa numa disciplina optativa, aquela que ele já tinha cursado como aluno especial, tá? Então, isso que dispensa a disciplina por equivalência. Ou então, se ele cursou em outro programa, né, uma disciplina, ele também pode pedir baixa desses créditos, tá bom? Seguindo, em relação aos prazos, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que desenvolver uma pesquisa não é fácil, a gente abdica de muitas coisas na nossa vida pessoal para poder se dedicar integralmente à pesquisa, né? E às vezes acontece alguns imprevistos que essa pesquisa atrasa, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente tem que fazer de tudo para não atrasar. O tempo regular, como vocês já sabem, 24 meses, e vocês têm o direito de prorrogar, vocês têm o direito de pedir para prorrogar mais 6 meses. O que todo aluno tem direito é trancamento por um semestre, tá? Todo aluno, e não precisa passar por reunião, não, tá? Tá lá no regimento que vocês podem trancar por 6 meses. Também só pode fazer isso uma vez, tá? O trancamento. Agora, prorrogação é você pedir adiamento da qualificação ou da defesa. E você pode pedir por, no máximo, 6 meses esse adiamento. Mas é 6 meses no total. Então, por exemplo, se na qualificação eu conseguir qualificar no 18º mês, eu posso pedir no máximo 6 meses. Se eu pedir 2 meses de prorrogação na qualificação, na defesa eu posso pedir? Posso, mas eu só posso pedir no máximo 4 meses, que aí totalizam os 6 meses
né, de prorrogação que eu posso pedir, tá certo? Então, é no total 6 meses. Se eu pedir 6 meses na qualificação, na defesa, eu não posso prorrogar mais. Então, é importante que a gente cumpra o prazo na qualificação certinho para que a gente tenha uma margem, né, mais para frente na defesa, para poder, caso aconteça algum imprevisto, a gente pedir essa prorrogação, tá? Mas pedir prorrogação, não necessariamente vocês vão receber essa prorrogação. Por quê? Porque esse pedido de prorrogação vai passar pela reunião do conselho. Então, vocês vão entrar com a solicitação, eu, como coordenadora, vou levar para a reunião e lá isso vai ser votado. Então, pode acontecer desse pedido de prorrogação ser aprovado, ou de ser aprovado parcialmente, ou de não ser aprovado. Se o conselho entender que vocês não precisam desse tempo, ou não merecem esse tempo, tá? E como é que eles vão avaliar isso? A partir da justificativa que vocês vão dar no requerimento. Então, vocês vão ter um formuláriozinho que vocês vão ter que preencher dizendo quantos meses vocês querem a mais e justificar. Então, essa justificativa ela tem que ser muito bem embasada. Porque se vocês colocarem assim, na justificativa, eu quero mais 6 meses porque eu não consegui terminar minha pesquisa. Isso não é justificativa, tá, gente? Então, vocês precisam dizer o porquê que vocês atrasaram a pesquisa de vocês. Foi por problemas de saúde, se puder anexar algum comprovante desse problema de saúde é importante, ou tive problemas pessoais, ou às vezes, se não quiser relatar que problema pessoal é esse, não precisa, não tem problema, mas de que forma esse problema pessoal prejudicou a sua pesquisa, né? Então, o colegiado vai avaliar isso e vai aprovar ou não, tá? O trancamento, como eu falei para vocês podem pedir uma vez só que não é a qualquer momento. No início, né, no primeiro semestre, vocês obrigatoriamente entram no programa, tem que cursar o primeiro semestre. Aí no segundo semestre vocês podem pedir o trancamento. No terceiro semestre vocês também podem pedir o trancamento. Agora, na qualificação vocês já não podem pedir mais o trancamento, tá? No quarto semestre vocês já não podem, né, lá na reta final não podem mais pedir trancamento. E a entrega do relatório anual de atividades que eu falei para vocês, que na plataforma Sucupira eu tenho que colocar todas as informações, e essas informações elas vão ser transmitidas para mim através desse relatório anual que vocês têm que entregar. Falando especificamente da qualificação e da defesa, né, a qualificação, quais são as condições para a qualificação? Quando é que eu posso qualificar? O que eu tenho que cumprir até lá, até o 18º mês? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que publicar pelo menos um texto, e essa publicação ela pode ser artigo de revista, capítulo de livro e anais de evento, tá? O mais fácil é você publicar em anais de evento. Então, eu tenho que ter pelo menos uma publicação. Essa publicação tem que estar relacionada à pesquisa que você está desenvolvendo. Vocês têm que apresentar 50% da dissertação, tá? E o plano de redação. Vocês precisam cumprir todos os créditos referentes às disciplinas obrigatórias, às optativas e à escrita da dissertação 1, tá? Ter tirado nota igual ou maior que 7 na prova de proficiência, no caso do nosso programa de pós-graduação, essa prova de proficiência vocês fazem lá no processo de seleção, mas como ela é classificatória, né, atualmente a gente coloca ela como classificatória, se o aluno tirar menos de 7, ele tem um período aí para fazer novamente essa prova. Então, vocês, até a qualificação, quem não tirou, né, tem que prestar muita atenção nisso, tá, gente? Quem não tirou 7 ou acima de 7 na prova de proficiência no processo de seleção, tem que fazer essa prova até a qualificação, tá certo? Então, a gente libera o calendário, vocês precisam se inscrever nessa prova. E a banca, né, para qualificação, tanto da qualificação quanto da defesa, tem que ser marcada, o orientador que agenda, tá, no sistema SIGA-A, um mês antes da realização, tá certo? Então, se é no mês de setembro a qualificação, então vocês precisam agendar essa banca no mês de agosto. Então, é sempre um mês antes, tá certo? Se vocês forem reprovados,
o aluno, infelizmente, é desligado do programa na qualificação. Por quê? Porque a qualificação é o divisor de águas. Se até o 8º mês vocês não conseguirem fazer um trabalho qualificado, né, que não mereça aprovação, não será em um semestre que vão conseguir reformular toda uma pesquisa para poder defender. Então, na qualificação, a qualificação é até mais importante do que a defesa, que é ali que vocês vão ser avaliados pela banca e a banca vai dizer se vocês vão seguir em frente ou não, tá? Então, vocês precisam se preparar para a qualificação. A defesa, ela acontece, né, no 24º mês, e quais são as condições? Vocês precisam publicar mais um texto, para além daquele da qualificação, mais um texto. Precisam apresentar 100% da dissertação, cumprir a estrutura curricular, né, com todos os créditos, ser aprovado na qualificação, e na mesma coisa da qualificação, agendar a banca um mês antes, e preste atenção que a banca de defesa precisa ser a mesma banca de qualificação. É claro que pode acontecer imprevisto de algum integrante da banca da qualificação não poder participar da defesa, sim, mas isso é exceção. E para que isso aconteça, vocês precisam também mandar um requerimento de mudança de banca na reunião, tá? E justificar por que vocês estão mudando a banca, tá? Mas, a princípio, a regra é essa, a banca precisa ser a mesma. E caso aconteça, né, a gente espera que não, mas caso aconteça uma reprovação, vocês têm mais 3 meses para uma nova defesa, tá? Para tentar ajustar alguma coisa e tentar defender novamente. Seguindo, né, quais são as situações que o aluno é desligado do programa, tá? Que ele é retirado do programa, ele é descredenciado do programa. Ponto 1. Não retornar para fazer sua matrícula no semestre após o período de trancamento, eu já expliquei para vocês, né, lá atrás. Obtiver 2 conceitos C ou 1 conceito D, independentemente da disciplina cursada. Ou seja, vocês não podem ser reprovados na disciplina. E não podem tirar mais de 1 conceito C nas disciplinas, tá? Então, vamos procurar, a gente tem que se dedicar às disciplinas, tirar A ou B, né, de preferência, tá? Participando, se vocês participarem direitinho, lerem os textos que os professores estão passando, vocês não vão tirar menos de B, tá? Então, se dediquem aos textos das disciplinas. For reprovado no exame de qualificação, também já falei. Não cumprir todos os componentes curriculares para a conclusão do curso de mestrado no período estabelecido pelas regras e decisões internas, ou seja, se vocês passaram do tempo regular de 24 meses, pediram prorrogação 6 meses e não conseguiram cumprir, né, aí vocês vão ser descredenciados, tá? Então, vocês precisam cumprir todos os créditos dentro desse prazo. Não entregar o relatório anual de atividades discentes, então, vocês precisam entregar no prazo. A data vai estar no calendário, que vai estar no site, vocês precisam acompanhar isso, tá? A coordenação não precisa ficar lembrando de vocês o prazo, porque vocês precisam acompanhar isso pelo site, tá? Então, não é condição de todo o prazo o coordenador ficar avisando, né, por e-mail para vocês. For reprovado por 2 vezes na defesa da dissertação, então, se for reprovado uma vez, você tem 3 meses para defender novamente. E aí, sendo reprovado novamente, vocês são descredenciados. Identificados de violação de direito autoral e acadêmica na dissertação apresentada. O que é isso, gente? É plágio, tá? Isso, em hipótese alguma, será aceito em nenhum trabalho de vocês, tá? Vocês precisam ter maturidade de que vocês foram aprovados com um projeto de pesquisa, que vocês precisam desenvolver o projeto de pesquisa de vocês, né? Escrever um texto de autoria de vocês. Não pode cometer o que a gente chama de fraude acadêmica. Se for identificado pelo orientador, por um professor ou pela banca, vocês serão automaticamente desligados do programa, certo? Com relação à orientação, os critérios de orientação, quem decide é o orientador, é a responsabilidade do orientador. Então, não adianta vir reclamar com a coordenação que o orientador X ou Y está agindo de uma forma que vocês não gostam, porque os critérios, né, de orientação, quem decide é o professor orientador. Então, a coordenação não tem nada a ver com isso, tá?
Essa relação entre aluno e orientador, né, tem a ver também com a participação de grupos de pesquisa. Então, é importante que vocês, né, se envolvam nos grupos de pesquisa do orientador, que participem de eventos junto com o orientador, participe de projetos de pesquisa, né? Agora, se depois de muitas tentativas essa relação ficar insustentável, vocês quiserem mudar de orientação, tanto o orientador quanto o aluno pode solicitar, a gente não recomenda, tá? Mas caso precise, pode solicitar a mudança de orientação, que não é uma coisa fácil de se resolver, por isso que a gente pede para evitar. Mas, se precisar, tem que enviar um formulário para a reunião e lá essa mudança de orientação vai ser avaliada. Tá? Então, só será aprovada pelo Conselho em casos excepcionais, dependendo da justificativa. E a solicitação, né, lembra que eu falei para vocês das linhas de pesquisa que não pode mudar de linha. Então, a solicitação deverá ser feita dentro da mesma linha de pesquisa, né? E, de preferência, em comum acordo, né, entre o mestrando, o antigo e o novo orientador. Tá? A troca de orientação, ela não necessariamente ela é feita só por conta de problemas nas relações pessoais. Ela é feita, às vezes, por questões temáticas, porque a pesquisa em andamento, ela pode, às vezes, seguir um rumo diferente daquele previsto anteriormente, e aí o aluno sinta que ele que um outro orientador poderia ajudar mais na pesquisa, então, por conta da questão temática, então, isso também pode acontecer. E a possibilidade de coorientação. Então, se vocês têm um orientador, mas tem um outro professor que também tem afinidade com a temática e pode te ajudar, ele também pode ser associado à sua pesquisa como o coorientador. Então, aqui eu vou apresentar rapidinho para vocês, né? Eu iria apresentar isso na reunião presencial, mas só para os alunos novos, tá? Da turma de 2020, né? Aqui está o quadrinho que vocês estão observando. Eu coloquei por linha 1 e linha 2, né? A tabela com alunos e os seus respectivos orientadores ou orientadoras, tá? Então, o Alexandre Moreira vai ficar com o Osvaldo, Fabrícia com a Irineia, o Ítalo com a Ana Paula, o José Augusto com o Antônio, a Tainã com o Anderson, a Tainá com o Osvaldo, a Vitória com a Irineia e o Wilson Jamerson com a Ana Paula. Esses são os alunos da linha 1. Os alunos da linha 2, o Alain vai ficar comigo, né, a professora Michele comigo, a Catarina com o professor Gian, a Crislane com o Elias, o Fernando com a Raquel, o Igor com a Raquel também, o Igor Rafael comigo, o Jonathan com a professora Lídia e o Sidney com a professora Célia, certo? Já entrem em contato com os orientadores de vocês, caso não tenham o contato, vocês podem solicitar ou também pegar lá no site, tá? Tem o e-mail de todos os professores. Agora, em relação às bolsas e os bolsistas, né? Que tipo de bolsa, né? A gente já se comunicou por e-mail em relação a isso, né? Já fizemos um debate prévio no e-mail sobre essas bolsas, mas nós temos dois tipos de bolsas. Desde o início que a gente vem recebendo bolsas de demanda do Programa de Demanda Social da CAPES, que vem diretamente da CAPES, e as bolsas FAPEAL, que são bolsas selecionadas, são projetos selecionados a partir de editais, tá? Mas, infelizmente, no ano passado, a FAPEAL não abriu esse edital, né, por conta, né, do corte de verbas, porque essa bolsa que vem da FAPEAL, ela também é da CAPES. É um acordo que a FAPEAL faz com a CAPES, tá? E esse acordo não foi feito no ano passado, nós não tivemos, e nesse ano também ainda não, né? Os critérios de distribuição de bolsas, nós temos lá na resolução de bolsa que está no site, vocês podem consultar. A gente segue, né, a resolução da UFAL, que fala sobre as cotas, e também a gente usa a classificação geral da seleção para distribuir essas bolsas. Quem é responsável por esse processo de distribuição e acompanhamento desses bolsistas é a comissão de bolsas, que eu já falei para vocês, e também é a comissão de bolsas que vai acompanhar essa fila, né, de recebimento de bolsas, tá? Quem abdicar da bolsa, no momento que essa bolsa está disponível, aí ele sai da fila e vai para o final da fila,
certo? Agora, quais são as exigências para os bolsistas? Primeiro, não pode ter vínculo empregatício, tá? Salvo algumas exceções, que está lá no regulamento também, tá? Por exemplo, se ele for professor da rede básica e tal, mas né, tem mais detalhes lá no nosso regulamento. Mas, em geral, não pode ter vínculo empregatício. Precisa se dedicar integralmente à pesquisa. Precisa ter um desempenho acadêmico satisfatório, isso é avaliado através do relatório de atividades, né? O orientador também está acompanhando, todo mundo acompanha, os professores das disciplinas também acompanham esse desempenho. Entregar o relatório de atividades no prazo, então o bolsista, em hipótese alguma, pode atrasar a entrega desse relatório. Não tirar C, então eu disse para vocês que a regra geral era não tirar mais de uma nota C, para não ser descredenciado. Mas o bolsista não pode tirar nota C. Se ele tirar nota C, ele perde a bolsa, tá? Ou se ele tirar, nota D também. Não aceitar prorrogação ou trancamento, ou seja, quem é bolsista precisa obrigatoriamente cumprir o prazo de 24 meses, qualificar no 18º e defender no 24º. Se o bolsista pedir prorrogação, ele automaticamente perde a bolsa. Ele vai escolher entre ter a prorrogação e continuar com a bolsa, tá? Então, bolsista não pode pedir prorrogação e não pode trancar. Se ele precisar trancar, ele também vai perder essa bolsa, tá? E o bolsista ele precisa realizar o estágio de docência que eu já falei para vocês. É obrigatório para o bolsista. Seguindo, tá? Já estou terminando, já estou chegando no final dessa apresentação, né? As informações adicionais, né? Que pode aí responder algumas dúvidas de vocês. Caso não responda, vocês vão ter o canal aí de comunicação, a princípio por e-mail, né? Depois, quando a gente voltar, vocês podem marcar reuniões e tal com a coordenação, que eu explico melhor, tá? Primeiro, para todo mundo, gente, é obrigatório manter o currículo Lattes atualizado, tá? Se vocês entraram num programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação é para fazer pesquisa. E essas atividades de pesquisa, elas precisam estar no Lattes de vocês. Então, esse Lattes ele precisa estar atualizado. Não adianta vocês atualizarem só no processo de seleção e passar o mestrado inteiro sem atualizar, tá? Eu sei que é chato, até os professores, né? Eu, inclusive, deixo para atualizar só quando precisa de alguma coisa, mas tá errado. A gente precisa estar sempre atualizando esse currículo Lattes, tá? Então, principalmente para o bolsista, precisa estar com esse currículo atualizado. Outra questão é que vocês tenham a coordenação, na medida do possível, vai divulgar editais, vai divulgar eventos, mas vocês têm autonomia, a gente quer que vocês tenham iniciativa para acompanhar isso também. Porque, como eu falei para vocês, a coordenação tem outras atividades, né? O coordenador também é professor, também é orientador, então a gente precisa que os alunos sejam, né, autônomos para procurar, né, esses eventos, para ir divulgando para os seus colegas, né, sobre um evento em algum estado, um evento em algum outro curso, divulgar para os colegas de vocês, tá? Fique sempre consultando os sites de fomento, por exemplo, da FAPEAL, da CAPES, do CNPq, porque vai que surge um edital aí de a gente sempre recebe e-mails, né, divulgando esses editais. Mas, sei lá, se passar despercebido. Então, é importante que vocês fiquem ligados também nos editais. E, se acontecer desses editais serem lançados, avisar a coordenação também, né? Se a coordenação não tiver até para isso ou passar despercebido, tá? Divulgar as pesquisas de vocês das formas possíveis, eventos, se vocês quiserem usar também as novas tecnologias, as redes sociais, fazer lives, canais, usar o canal do CPDIS, né, propor, né, programas, séries para o canal do CPDIS, para divulgar as pesquisas de vocês. Então, o importante é que divulguem o que vocês estão fazendo, tá? Dialogar com a comunidade acadêmica
Isso é importantíssimo. Então, fulano de tal, lá do Rio Grande do Sul, tem que reconhecer você pela pesquisa que você está desenvolvendo. Então, isso é importante. O fulano de tal, né, por exemplo, fulano de tal é aquele que estudou a ditadura militar no estado de Alagoas, né? Então, você vai automaticamente ser reconhecido pelo assunto que você está pesquisando. Isso é importante, tá? A comunidade acadêmica conhecer, né, a sua pesquisa. Secretaria e coordenação são espaços de trabalho, não de conversas informais, né? Até é chato eu falar isso, mas às vezes acontece do espaço da secretaria ou até mesmo da coordenação ser utilizado às vezes para conversas e às vezes atrapalha o trabalho da Luciana, às vezes atrapalha o trabalho da coordenação, às vezes a coordenação está fazendo uma reunião com um aluno, né, ou está trabalhando no computador, sei lá, alimentando a plataforma Pira e o aluno quer entrar para ficar batendo papo. Coordenação e secretaria não é para fazer isso, tá bom, gente? Então, coordenação e secretaria é um espaço de trabalho que precisa ser respeitado. As instâncias de recursos, como eu já falei para vocês, vocês podem recorrer ao conselho nas reuniões, à coordenação, tá? E à PROPEP, né? Caso não resolva um problema, né, que vocês tenham, não se resolva no âmbito do conselho ou da coordenação, vocês podem recorrer à PROPEP também. O canal de comunicação com a secretaria, com a coordenação, é o e-mail institucional, o telefone institucional ou no local, né? Como a gente está em trabalho remoto, então vai ser basicamente o e-mail institucional. Agora, evitem de enviar e-mail para o meu e-mail pessoal, ou para o e-mail pessoal da Luciana, ou WhatsApp para mim, ou WhatsApp para a Luciana, tá? As questões de coordenação de secretaria só serão resolvidas através de e-mail institucional, a não ser que, por exemplo, a Luciana te dê a liberdade ou queira resolver algo urgente e aí manda um WhatsApp para vocês, aí vocês vão responder ela pelo WhatsApp. Mas evitem de usar as redes pessoais, tanto do coordenador quanto do secretário ou da secretária, para resolver questões da coordenação da secretaria, tá certo? Então, nada de se comunicar com a coordenação pelo Facebook, nada de se comunicar com a coordenação pelo telefone pessoal ou pelo WhatsApp, tá? É e-mail institucional. Então, gente, estou finalizando a minha apresentação aqui. Espero que muitas das dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas, mas caso tenha ficado alguma coisa, já que a gente, como essa apresentação foi gravada, então não teve oportunidade da gente trocar ideia aqui ao vivo. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, entre lá no e-mail, ou entre no site, que o site tem informações, talvez vocês possam resolver pelo site. Ou mande e-mail para a coordenação ou para a secretaria, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui. Mais uma vez, eu quero lembrar da nossa programação do fórum, tá? Que se inicia com a live do professor Marcelo Badaró, né? Então, por favor, quem não se inscreveu ainda no canal do CPDIS, vai lá, se inscrevam, aperte o sininho para vocês receberem, né, as notificações e acompanhem a nossa programação, tá? O fórum é feito para vocês, tá? Para os nossos alunos participarem. É aberto ao público, mas a gente espera que a gente tenha 100% de participação dos nossos discentes. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Boa noite e eu espero vocês amanhã na live do professor Badaró, tá? Tchau!